O Brasil é conhecido mundialmente por sua colossal carga tributária. O maior problema não é sequer a quantidade de impostos pagos e suas nada modestas alíquotas, que por si só já são um absurdo. A coisa vai além. Também é extremamente difícil declarar e pagar os inúmeros impostos, taxas, contribuições e outras formas de tributo. Em resumo, temos no Brasil um manicômio tributário, em que o Estado não apenas nos toma grande parte de nossos ganhos, como também nos pune por não atendermos de forma suficiente à sua imensa máquina burocrática. Imposto é roubo, e isso sempre será verdade, independente da carga tributária, dos tipos de impostos e de sua finalidade. Aqui não há o que discutir. A cobrança de tributos por parte do Estado viola de forma incontestável a ética libertária. Porém, no meio de todo esse labirinto de alíquotas, dentro dessa sopa de letrinhas que são os inúmeros tributos aplicados no Brasil, eu trago hoje uma importante questão a ser debatida. De todos os impostos que nós pagamos, qual é o mais caro? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A resposta para a pergunta que motiva este vídeo é curiosa, porque não se refere diretamente a nenhum dos inúmeros impostos formalmente estabelecidos pelo Estado brasileiro, tais como IR, PIS, COFINS, ICMS, IPTU e tantas outras siglas que representam apenas a mão grande do Estado assaltando a sua carteira. O fato é que dentre todos esses incontáveis tributos, aquele que mais penaliza o povo brasileiro não está escrito no nosso Código Tributário, nem é percebido com grande facilidade. Trata-se do imposto inflacionário. E sim, a inflação é um imposto, e nós já trataremos desse ponto. Porém, antes de expor meus argumentos, é preciso deixar claro o real significado de inflação. Ao contrário do que os economistas keynesianos e a mídia supostamente especializada afirmam, a inflação não é o aumento generalizado de preços, mas sim o aumento da base monetária, ou em outras palavras, a injeção de mais dinheiro na economia por parte do governo. O aumento de preços é então apenas o seu efeito imediato mais visível e não a sua definição. Em primeiro lugar, a inflação se classifica como um imposto real por causa do chamado efeito Cantillon. Essa lei econômica determina que aqueles que recebem o dinheiro criado pelo Estado antes dos demais tendem a se beneficiar mais da criação artificial dessa moeda. Ou seja, quem recebe esse dinheiro inflacionário primeiro poderá utilizá-lo antes da principal consequência da inflação, o aumento de preços, ser sentido pela sociedade. Na medida em que esse dinheiro novo circula pela economia, porém, o mercado se ajusta de forma que aqueles que receberem esse dinheiro posteriormente o receberão já desvalorizado. Por representar um aumento da base monetária sem consequente aumento da produtividade, ou seja, com a mesma quantidade de itens disponíveis para o consumo do mercado, a inflação basicamente corrói o poder de compra dos indivíduos. Porém, como explica o efeito Cantillon, isso não acontece de forma igualitária, muito menos justa. Aqueles que primeiro receberem essa moeda criada do nada poderão usufruir dos benefícios de ter mais dinheiro, ainda aproveitando os preços antigos. E quem recebe em primeiro lugar esse dinheiro criado do nada? Exatamente, o próprio Estado e seus agregados. São eles que, em primeiro lugar, desfrutam das benesses da moeda artificial injetada na economia. O Estado se valerá dessa condição favorável para aproveitar os preços antigos, às custas de todos nós. A ralé que receberá esse dinheiro muito tempo depois, após sua circulação generalizada pela economia, quando os preços já tiverem subido consideravelmente. Impostos reduzem nosso poder aquisitivo, uma vez que eles ou tomam uma parte direta da nossa renda, como acontece com o famigerado imposto de renda retido na fonte, ou tornam os produtos mais caros, como é o caso dos inúmeros impostos que incidem sobre a produção e sobre a comercialização de bens e serviços. A inflação, da mesma forma, também reduz nosso poder aquisitivo, mas através de
outro processo. No fim das contas, tal como qualquer outro imposto, o aumento da base monetária nos torna igualmente mais pobres. Existem ainda outros efeitos danosos em se tratando de inflação. É proibida no Brasil a chamada bitributação, ou seja, o ato de se tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Isso leva a uma série de discussões jurídicas que envolvem desde a utilização do ICMS como base de cálculo para outros tributos, passando pelo aproveitamento de crédito do mesmo ICMS, pago em operações anteriores, chegando até a tributação dos dividendos, algo que na prática representaria cobrar imposto de renda sobre um lucro sobre o qual já incidiu esse mesmo tributo. No caso da inflação, porém, não há nada que nos proteja da bitributação. Se você, por exemplo, adquire um imóvel no valor de R$100 mil, você, em tese, precisará incluí-lo em sua declaração do imposto de renda. Isso por si só não gerará nenhum tributo a ser recolhido, uma vez que só haverá tal cobrança caso você futuramente venda esse imóvel auferindo lucros. Imagine agora que você mantenha esse imóvel em sua posse durante 10 anos e que após esse período você decida vendê-lo por R$200 mil. Esse é um baita lucro, você não acha? Bem, na verdade não. Os 100% de lucro nominal que você auferiu na venda do imóvel precisam ser ajustados pela inflação para corresponder à realidade do seu atual poder aquisitivo. Se durante esses 10 anos a taxa de inflação anual ficou, em média, na faixa dos 7,2%, isso significa que, na prática, o atual preço do imóvel em questão equivale ao seu preço de aquisição, ajustado pela inflação do período. Em tese, portanto, você deveria pagar seus 15% de imposto de renda sobre um ganho de capital inexistente. É claro que existem fatores de redução nesse cálculo, mas eles consideram basicamente uma inflação de 4,2% ao ano, que, convenhamos, está longe da nossa realidade. Também deve-se frisar que o aumento nominal de preços não favorece apenas esse tipo de tributo, mas também todos os demais. Se por causa da depreciação da moeda, um comerciante tiver que aumentar os preços de seus produtos, ele também precisará pagar impostos mais elevados sobre suas vendas e lucros, o que é extremamente interessante para o Estado. Veja como é perverso esse sistema de incentivos. Para o Estado, a inflação é positiva de diversas formas. Em primeiro lugar, porque é o Estado mesmo que se valerá dos benefícios iniciais desse dinheiro criado do nada, às custas do restante da sociedade, que aos poucos terá que se adequar à nova base monetária. Em segundo lugar, as consequências da inflação, ou seja, o aumento de preços, fazem com que o Estado arrecade ainda mais impostos, enchendo seus cofres novamente com esse dinheiro artificial, sua própria criação. Pense, por exemplo, na cruel tabela do imposto de renda retido na fonte, e você vai entender do que eu estou falando. Todos os salários nacionais, tipicamente, são reajustados anualmente, pelo menos em função da taxa de inflação. Ou seja, todos os salários ano após ano se tornam mais altos, mas em muitos casos apenas nominalmente. Ocorre que a tabela do imposto de renda, que define quais remunerações serão tributadas e em quais alíquotas, não é atualizada há anos. Isso, na prática, significa que estamos todos pagando mais imposto de renda, mesmo que nossos salários estejam apenas sendo reajustados em função da inflação. Porém, existe ainda um último fator que faz com que a inflação seja o preço mais caro que toda a sociedade precisa pagar ao Estado. Estou falando, naturalmente, da brutal distorção econômica que é causada pela injeção artificial de dinheiro na economia, promovida pelo Estado. Não se trata apenas da perda do poder de compra, não se trata apenas de impostos mais altos a incidir sobre salários e lucros nominalmente inflados por um dinheiro que já não vale tanto assim. Trata-se, isso sim, de todos os prejuízos econômicos oriundos da incerteza a respeito do valor do dinheiro no tempo. Nenhum de nós é capaz de prever as taxas de inflação futuras, especialmente em se tratando de longo prazo. Como uma empresa pode, portanto, planejar seus investimentos de forma consciente se daqui a 10 anos, por exemplo, a moeda pode estar tão desvalorizada que qualquer cálculo atual se mostre irrelevante no futuro? Como um indivíduo pode se planejar para a velhice se seu dinheiro não está protegido do monstro inflacionário e se os ganhos de toda a sua vida poderão se tornar pó da noite para o dia, caso o Estado assim deseje? No fim das contas, o preço desse, que é o maior e mais cruel imposto que pagamos, vai muito além da questão monetária. Nós pagamos com nosso futuro, com nossas esperanças, com nossos sonhos de longo prazo. Nós pagamos com a mudança moral de uma sociedade que deixa de pensar no futuro para gastar tudo o que possui
possui no presente, antes que o dinheiro deixe de ter valor. Nós pagamos, enfim, com tudo aquilo de belo, rico e avançado que a sociedade poderia produzir, mas que deixa de fazê-lo porque o Estado, em sua ânsia confiscatória, não satisfeito em nos tomar o nosso dinheiro, também trata de nos tomar nosso futuro e nosso desenvolvimento. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Vitor Braga, Vini Lima, Roberto Medeiros, Silvio Galarducci, Bob Dias, Murilo de Melo, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino, CHB e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.